Bom dia, amigos do canal CNFlu. Estamos aqui mais um dia para falarmos sobre o nosso amado Fluminense. Antes de mais nada, eu queria publicamente dar os parabéns pela minha esposa, mãe de dois dos meus filhos, e que criou minha primeira filha desde 3 anos de idade. Estamos juntos há 36 anos já. Graças a Deus, entre chuvas e trovoadas, estamos conseguindo ficarmos juntos até aqui, com muito amor e muita resistência, de ambos os lados. Apesar de conviver com alguma pessoa por tanto tempo, realmente é difícil. Mas nós, o importante acima de tudo é o amor. Mas vamos falar sobre o assunto aqui, o outro amor da minha vida, que é o Fluminense. Eu estava escutando ontem o Vitor, é o Jornal da KTO, né? Falando sobre do Lessa, do Gabriel Amaral, do Fio e do Caotidor. Eu estava escutando falar sobre o Rony, né? Que o Fluminense, o Rony pediu, fez uma contraproposta ao Fluminense para aumentar o salário dele e o Fluminense negou e deu um prazo até hoje para ele dar uma resposta. Se ele não der nenhuma resposta até o dia de hoje, até o final do dia de hoje, ou der uma resposta negativa, o Fluminense encerra as negociações. Será? Acho meio difícil acreditar, mas espero que sim, porque essa novela, eu não gosto mais de novela, e essa novela do Rony só está me dando tristeza. Tantos jogadores bons aí para o Fluminense procurar, que pagaria muito menos que isso. Você poderia trazer outros jogadores, um para o lugar do Ganso, que você, infelizmente, cada esse problema nele, coração, essa inflamação do coração, a gente não sabe de verdade quanto tempo ele vai ficar parado. Independente de qualquer coisa, teria que vir alguém realmente para dividir essa responsabilidade com o Ganso. Porque o Renato Augusto, infelizmente, ano passado, quando veio o Fluminense, todos nós, quem falar que não achava isso, tá mentindo. Todos nós, pelo que ele tinha jogado no Corinthians, lógico que ele não jogava todas as partidas, mas o que ele jogou no Corinthians em 2023, nós todos achávamos que ele entrando no segundo tempo, um jogo ou outro, ia render bem ao Fluminense, mas infelizmente isso não aconteceu. Então precisamos de um jogador para dividir essa responsabilidade com o Ganso, ou por enquanto para assumir a responsabilidade do Ganso, até o Ganso poder voltar. Se Deus quiser, ele vai voltar. E também um centroavante de área, aquele centroavante rompedor, aquele alto que saiba fazer o pivô e seja bom no cabeceio. E de repente um cabeça de área é um pouco mais experiente, porque eu, quando falo experiente, aí trazem velho. Não é velho que eu quero, um pouco mais experiente, hoje, entre 26 e 29 anos, que seja um cara experiente e bom. Também não adianta ser experiente e não ser bom, para compor o grupo Fluminense. Eu acho que seria esses três, pelo menos. Com esse valor que o Fluminense pretende pagar o Palmeiras, e com esse salário que também pretende pagar o Palmeiras, dava para trazer e pagar os três jogadores, com certeza. Então eu estou torcendo para essa tentativa do Fluminense dar errado e ele pensar novamente em trazer jogadores para essas três posições. E sobre o jogo de amanhã, eu estava vendo aqui, eu vi o, eu vi o jogo hoje de manhã, o Raiz Tricolor e também o Lessa. Mas eu sei que o Fábio parece que sentiu um pouquinho, ficou afastado de alguns treinos, o Arias também. Então, nesse início assim, era bom poupar os dois.
Vai voltar bem, para não se forçar e depois ficar um bom tempo afastado. Aí eu estava vendo aqui, podia continuar com o Vitor Eudes, né? Na lateral direita, o Samuel Xavier ser um pouquinho mais velho, podia manter o Guga. A zaga, eu pensaria em colocar o Ignacio, né, à direita e o Freitas à esquerda, minha opinião, para testar os dois juntos. É, a lateral esquerda eu colocaria o Fuentes, para ver como é que ele sairia num jogo assim, sem pressão. Colocaria o Fuentes. O volante, tudo bem, poderia ser o Nonato, mas eu já experimentaria o Hércules para ver, que é novo, tem disposição. Podia ser o Nonato ou o Martinelli, o, o Hércules, o, na realidade podia ser Martinelli ou Bernal, o Hércules ou ou o Hércules ou o Martinelli. E também o último homem poderia ser botar o Lima ou botar o Canóbio ali, já que ele falou que é meia, botar o Canóbio ali no meio também e ele caindo um pouco pela esquerda. Aí botaria o Riquelme, não botaria o Cano Elias, eu testaria o Cano no início. Testaria o Cano no início. E o Cano no início colocaria o. No ataque eu colocaria o, o Riquelme, o, o, o Riquelme, o Cano, e do lado esquerdo eu testaria ou o Serna, colocaria esse time, o Serna. Ou então eu colocaria o Riquelme pela esquerda e colocaria o, o Keno ali na esquerda. Colocaria o Riquelme ali, ou então poderia colocar, ou poderia botar outro time. Vamos lá, vamos ver. Poderia botar Vitor Eudes, Guga, Ignacio e o Freitas, o, o lateral direito, o Guga, lateral esquerdo, o Fuentes, de volante poderia botar o o Bernal, o Martinelli, o Riquelme, botaria ele no meio, ou então, é, botaria o Riquelme e na direita colocaria o Serna, no meio, como centroavante, colocaria o Keno no primeiro tempo, e na esquerda ou o Keno ou. Colocaria o Keno. Colocaria o Keno na esquerda. Poderia ser um desses times. Para ver como ele já começaria jogando. Né? Ou então colocaria outros meninos ali na esquerda. Mas vamos ver amanhã qual o time que o Mano Menezes vai colocar para jogar. E com o tempo, né, no segundo tempo, fazer alguns revezamentos. Colocar alguns jogadores que estão no início, não pode forçar muito. Na esquerda também poderia botar o Canóbio. Numa escalação eu botei Canóbio no meio, na outra eu boto o Riquelme com o Canóbio na esquerda. Aí vamos ver como é que ficaria essa escalação. É, agora já vai começar a esquentar o time realmente, porque depois a gente pega o Madureira e parece que depois na sexta rodada, acho que a sexta rodada tem um clássico contra o Botafogo lá no Newton Santos. Vamos ver se esse time vai render bem. Apesar de estar no início, não podemos ter tanta cobrança assim, mas vamos ver se esse time vai render bem.
E os treinamentos têm acontecido, né, durante a semana. Ontem o Canóbio deu uma coletiva. Eu gostei da coletiva dele, apesar de uma parte da coletiva ter sido cortada, não sei porquê, lá pelo Fluminense. Aí não deu para entender alguma resposta dele, mas eu gostei muito bem do que ele falou. Principalmente, ele depois pediu desculpa ao o Vitor Lessa, que não quis dar fora nele, mas falou que a verdadeira posição dele não é atacante, é como se fosse um volante que joga por fora, né? Um meia esquerda, né? Ou meia direita. Então, por isso que eu falei que ele poderia jogar, fazer o meio campo com ele e botando o Serna na esquerda, ou, e o Riquelme na direita, alguma coisa assim, para testar, que aí ele ficava revezando, porque jogasse na esquerda, um ia para o meio e o outro atacava, como alguns times fazem por aí, né? Havia um revezamento, como ele podia revezar também com quem fosse pela direita e para a esquerda, ele para a direita, como ele jogou no jogo passado. Eu estou um pouco ansioso para ver esse time começar a jogar amanhã e estou começando a ficar confiante, porque se você parar para pensar, apesar de eu ter mudado tantos jogadores assim, mas o time tá, se você olhar bem, o time dá para dar um caldozinho, dá para ficar legal. Mas vou rezar hoje o Rony não aceitar a proposta do Fluminense, para o Fluminense tentar atrás de outros jogadores aí. Porque, pelo que eu vi também o Gabriel Amaral falar, e eu concordo com ele, o Rony estava sendo o principal jogador que o Fluminense quer, né? Então, se ele não vier, talvez o Fluminense vá atrás de outros jogadores, ou outros jogadores, né? É o que eu espero, que o Rony não aceite, e o dinheiro que o Fluminense vai gastar com o Rony, pega o dinheiro e vá atrás de outros jogadores ou um jogador. Eu queria mais pelo menos 3 jogadores para as posições que eu falei. O resto a gente vê depois. Amanhã hoje, se tiver alguma notícia eu puder vir aqui, eu passo para vocês aí, tá? Fiquem com Deus, uma boa quarta-feira e um bom dia para vocês, para todos nós. Ah, esqueci. Eu estava esquecendo. Me desculpa. Esse canal vocês sabem que eu faço. Comecei a fazer como terapia, mas a minha intenção é crescer. Comecei a pegar gosto pelo canal e a minha intenção é crescer. Então, eu tenho visto que muitas pessoas olham o meu canal, meus vídeos. Eu queria pedir de coração que quem assistir meus vídeos, que, que se inscrevam e dê o like para colaborar com o canal. O YouTube expandir o canal a muito mais pessoas, que muito mais pessoas possam ver com a inscrição e o like de todos vocês. E também quem puder colaborar para eu tentar melhorar aqui o canal também e as coisas aqui em casa também, faça um Pix para mim, por favor. O Pix é 746-234-787-34. 746-234-787-34, do Banco PicPay. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.